Bom, então, ah, dando continuidade aí à questão do lançamento, se vocês analisarem o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional vai conceituar o lançamento como um procedimento administrativo. Tá? Ele fala que é um procedimento administrativo. Eu entendo que seja melhor nós entendermos o lançamento como um ato administrativo. Por quê? Porque, veja bem, dificilmente a Fazenda Pública lança sem antes abrir um procedimento administrativo. Então, como eu falei para vocês, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando a Fazenda Pública vislumbra que o contribuinte não constituiu o crédito, ou quando a Fazenda Pública verifica que o contribuinte constituiu o crédito de forma insuficiente, o que ele faz? Ele abre um procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, ele notifica o contribuinte, ele pede para o contribuinte prestar informações, ele pede para o contribuinte apresentar os documentos, se bem que hoje isso também está caindo em desuso, porque todos os documentos, na maioria das vezes, já estão na base de dados do sujeito ativo, tá? Eu já tive fiscalização do CMS, que o fiscal abriu o procedimento. Eu perguntei para ele se ele queria alguma coisa, ele falou: não precisa de nada, não, já tem tudo aqui, só aguarda aí que eu vou analisar. Então você veja que é feito um procedimento administrativo, e no final desse procedimento administrativo, o fiscal ele pode verificar e falar: não, poxa, achei que o Murad tivesse constituído um crédito menor do que devido, mas não, o Murad está certo. Ele só recebeu 100 mil da universidade. Aí o que vai acontecer? Ele vai encerrar esse processo administrativo e não vai lançar. Ele vai apenas encerrar o procedimento. Agora, se ele entender, e que é o que ocorre na grande maioria das vezes, né? Aliás, eu até costumo dizer que o fiscal ele não volta para casa de mão vazia, né? Se ele abre um procedimento de fiscalização, ele geralmente ele já sabe que tem um erro lá, ele apenas formaliza isso e ele vai lançar, ok? O quanto ele vai lançar, nós não sabemos, mas que ele vai lançar, provavelmente ele vai lançar. E aí ele vai terminar esse procedimento de fiscalização com um ato, que é o lançamento. Então, eu acho muito interessante essa questão de procedimento e de ato, por quê? Para você diferenciar o procedimento do ato. Uma coisa é o procedimento administrativo, outra coisa é o ato final desse procedimento administrativo, que é o lançamento de ofício. Estão me entendendo? É mais ou menos como se fazer a diferença entre processo e sentença, né? O processo termina com a sentença. Sentença não é o processo. Não há como confundir o processo com sentença, tudo bem? Sentença é o ato do juiz, se bem que agora a sentença nem põe mais fim ao processo, ela põe, né? Mas, enfim, é um ato dentro daquele procedimento, tudo bem? Porque eu posso ter procedimento administrativo e pode ser que eu não tenha o lançamento, não tenha o ato. Como eu posso ter o ato sem o procedimento? Não é comum, tá? Mas, por exemplo, no IPTU acontece. No IPTU não tem procedimento. Se bem que tem sim um procedimento administrativo geral, né? Mas não tem a notificação do contribuinte, né? Ele já recebe de cara já o ato, ok? Então, eu acho que nós não podemos confundir o ato de lançar, né, com um procedimento administrativo que pode dar origem a esse ato de lançar, que pode culminar com o ato de lançar, beleza? Tá. Agora, uma outra coisa que a Carolina já adiantou para a gente aqui, que está lá no texto do Sacha Calmon. Nós não podemos confundir a expressão lançamento por homologação, tá? O ato de lançar por homologação, com o ato de homologar. Veja bem, gente. Quando você fala lançar, você está constituindo, está declarando o crédito, está criando algo novo. Agora, quando você fala de homologar, na verdade, o que você está dizendo é que o crédito que foi criado pelo contribuinte está ok. Tá ok? Então, olha só, coloquei aqui para vocês. Homologar quer dizer que a administração pública concorda com o crédito tributário constituído pelo contribuinte. Então,
quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito? Contribuinte. E ele vai lá e constitui o crédito. Agora, esse crédito constituído pelo contribuinte, ele precisa ser homologado pela Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública vai olhar para esse crédito e vai falar, olha que legal, o Murad constituiu o crédito e constituiu de forma correta. Agora, se a Fazenda Pública não homologar o seu crédito, porque aí nós vamos ter duas espécies de homologação. A homologação tácita e a homologação expressa. Então, vamos lá. Você vai lá, declara o imposto de renda. A Fazenda Pública não fala nada. Ela homologou? Não, ela não homologou. Tá? Ela não falou nada. Você declarou, a Fazenda Pública não falou nada. Acabou. Pô, mas a Fazenda Pública pode a qualquer momento vir questionar essa declaração? Opa! Existe que nós vamos estudar lá na frente de decadência tributária, que é o prazo decadencial. Então, o prazo decadencial são de 5 anos. Então, se a Fazenda Pública não questionar o crédito que o contribuinte constituiu em 5 anos, ela perde o direito de lançar eventual diferença. E aí nós dizemos que o seu crédito está tacitamente homologado. Então, na verdade, quando você fala que o crédito está tacitamente homologado, na verdade, o que você está dizendo é que decaiu o prazo para a Fazenda Pública questionar aquele seu crédito e lançar de ofício a diferença. Entenderam? Quem não entendeu isso? Isso é muito importante, tá, gente? Então, por isso que a Fazenda Pública, né, ele sempre vem atrás de você 4 anos depois, né? Porque eles estão analisando as declarações de 4 anos atrás. Porque ele fala, pô, se eu não for atrás disso aqui agora, vai decair o meu direito, não adianta mais eu ir no ano que vem. Ok? Então, olha só. O ato de homologar é o ato da Fazenda Pública que diz que o crédito constituído pelo contribuinte está correto. Agora, se a Fazenda Pública não fizer isso em 5 anos, ela perde o direito de lançar eventual diferença. Então, aí nós dizemos que o crédito está tacitamente homologado. Agora, pode ocorrer da Fazenda Pública questionar o meu crédito. Opa, Murad constituiu o crédito aqui, declaração de imposto de renda dele. Então, ela abre um procedimento de fiscalização. E no decorrer desse procedimento de fiscalização, ela verifica que eu constituí o crédito corretamente. Como é que vai terminar esse procedimento de fiscalização? Com o lançamento? Não, porque se ela concluiu que eu constituí corretamente, não tem o que lançar. Ela deveria encerrar esse procedimento de fiscalização homologando expressamente o que eu fiz. Eu, auditor fiscal, matrícula número tal, após fiscalizar o Ricardo Murad, concluo que o crédito dele foi constituído corretamente. Portanto, ele não deve nada. E homologo expressamente. Só que se o fiscal fizer isso, outro fiscal não pode fiscalizar de novo, concorda? Porque eu já tenho na autoridade administrativa dizendo que está ok. Então, o que o fiscal faz nesses casos? Ele encerra o procedimento administrativo e não homologa expressamente. Por isso que a Carolina falou, né, que o Sacha Calmon fala que essa homologação expressa é que nem cabeça de bacalhau. Ninguém nunca vê. Por quê? Porque, gente, geralmente, quando a Fazenda Pública encerra um procedimento de fiscalização sem efetuar o lançamento, ela não homologa o que você fez. Ela simplesmente encerra o procedimento e diz que não encontrou elementos para te autuar. Entenderam isso? Quem não entendeu, quer fazer alguma pergunta? Carolina? Ok? Eu até tenho uma história que é muito engraçada nisso daí, né? Tinha uma empresa multinacional aqui no Brasil que encerrou as suas atividades. E aí, ao encerrar as suas atividades, essa empresa queria homologação expressa da Fazenda Pública da União de que não devia nada para ele. Aí os advogados falaram, acho que eram japoneses, tá? Daí nós tentamos explicar para ele, ó, aqui é Brasil, não é Japão, né? Aqui é diferente.
Mas olha, você encerrou a empresa, você não deve nada, a Fazenda Pública não vai atrás de você. Ela tem 5 anos para ir atrás de você, mas ela não vai. Você está aí no Japão, esquece isso aí. O japonês falou, não, eu quero homologação expressa. Bom, o advogado falou, bom, se você quer, eu tenho que provocar. Então, o fiscal, o advogado, ele provocou a Fazenda Pública e pediu para a Fazenda Pública dar a homologação expressa. Aí a Receita Federal olhou o pedido dele e falou, bom, antes de eu dar a homologação expressa, eu tenho que te fiscalizar. Porque eu não posso homologar expressamente sem antes fiscalizar. E fiscalizou. E achou uma diferença lá. E autuou. Os caras foram lá e pagaram. Ela encerrou o procedimento e não homologou expressamente. Os japoneses ficaram loucos, né? Daí, não, agora eu quero essa homologação expressa. Então, eles entraram com uma ação judicial, tá? Para que, obrigando a Fazenda Pública a homologar expressamente. Essa ação judicial, gente, parou no STJ. E o STJ mandou a Fazenda Pública homologar expressamente. E a Fazenda Pública não sabia como fazia isso, hein? Não tinha procedimento lá dentro dos computadores, dos programas da Receita Federal para homologar expressamente. Aí tiveram que chamar um técnico lá para o técnico dar o jeito dele de fazer essa homologação expressa. Tudo bem? Então, na verdade, o que acontece é isso. Os tributos sujeitos a lançamento por homologação são tributos em que quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário no primeiro momento é o próprio contribuinte. Se o contribuinte não fizer ou fizer de forma equivocada, nada impede a Fazenda Pública de lançar de ofício a diferença ou o crédito todo, conforme o caso. Se a Fazenda Pública fiscalizar o contribuinte e entender que o contribuinte constituiu o crédito de forma correta, deveria a Fazenda Pública expressamente homologar o crédito. Mas elas não fazem isso. Eles simplesmente encerram a fiscalização. Agora, com o decurso do prazo de 5 anos, decai o direito da Fazenda Pública de lançar de ofício essa eventual diferença. Então, aí nós vamos estar dizendo que o crédito está tacitamente homologado. Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu? Bom, só para encerrar a aula agora, eu queria falar com vocês com relação à notificação do lançamento, tá? Antigamente, como é que se notificava o lançamento? Então, por exemplo, o fiscal do ICMS aqui no estado de São Paulo, ele lavrava o auto de infração, imprimia o auto de infração, assinava o auto de infração, levava o auto de infração na empresa, e o proprietário da empresa colocava a data e assinava o auto de infração. Nesse momento, ele estava notificado, e nesse momento abria-se um prazo de 30 dias para ele ou efetuar o pagamento ou impugnar o lançamento. Tudo bem? Hoje, a Receita Federal ela enviava correspondência com a R, tá? Enviava o lançamento com a R. E aí a pessoa era notificada no AR. Tem muitos casos da pessoa se mudar, ok? E não informar a Receita Federal que mudou. Aí uma outra pessoa assinava o AR lá e começava a correr o prazo para a pessoa nem estava sabendo. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, as notificações têm sido feitas por via eletrônica, tá? Então, no estado de São Paulo, tem um domicílio tributário eletrônico do contribuinte, tá? É o DEC, Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Aí, o contribuinte, toda semana, tem que entrar lá para ver se tem alguma coisa para ele lá. Porque hoje, quando a autoridade fiscal lança, pelo menos no estado de São Paulo, ela envia o lançamento para o DEC. Pô, e se o contribuinte não entrar no DEC? 10 dias depois que enviou o lançamento para o DEC, se o contribuinte, nesses 10 dias, ele não olhar, começa a correr o prazo para ele impugnar ou efetuar o pagamento. Vejam só que problema, hein? Eu não concordo com isso, tá? Eu acho isso uma arbitrariedade, tá? Eu acho que não é o contribuinte que tem que ficar entrando no DEC toda semana para ver se tem alguma coisa para ele.
Tudo bem, quer pôr no deck? Põe no deck, mas manda um e-mail, pô. Além do deck, tem que ter a domicílio eletrônico do contribuinte. Então tem que ter o e-mail fiscal do contribuinte que ele receba a notificação do lançamento. Porque, veja bem, gente, os meus clientes, eu falo para eles, olha, eu falo para a moça da contabilidade, ó, toda semana, como é que você vai começar a sua semana? Você chega segunda-feira, o que você faz? Você entra no deck. Porque se tiver alguma coisa, 7 em 7 dias ela entra no deck, tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Se a Receita, se a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo enviar o auto de infração para o deck do contribuinte e o contribuinte não acessar, o prazo começa a correr 10 dias depois. Se ele acessar, começa a correr da data em que ele acessou. Tá? Eu não concordo com isso, tá? Eu acho isso muito temerário. Eu acho que, poxa, se o contribuinte comeu bola, não entrou no deck, daí como é que faz? Perdeu o prazo? Porque, gente, a notificação é para dar ciência ao contribuinte de que foi feito o auto, de que tem o crédito, para abrir prazo para ele. Aí você manda no deck lá e daí, como é que faz? O cara não entra? Não é o contribuinte que tem que entrar no deck. É a fazenda que tem que ir até o contribuinte. Tudo bem para vocês? Tá? Tem que tomar muito cuidado com notificação de lançamento de lançamento tributário, tá? IPTU, gente, o mero envio do lançamento do IPTU para o endereço que você fornece para a Receita Federal já é entendido como notificação, tá? O STJ tem um entendimento firmado nesse sentido. Chorrado aqui agora. Então, olha só. Quando você é proprietário de um imóvel, você tem que fornecer para a prefeitura o seu endereço. Tá? Aí, a prefeitura ela envia o carnê de IPTU, que não é carnê, né, o lançamento de IPTU, ela envia pelo correio para o endereço que você está cadastrado na prefeitura. Mera comprovação da prefeitura que enviou para o correio o endereço que você forneceu já é entendido como notificado contribuinte. Ok? Então, cada tributo, cada fazenda pública notifica de um jeito. Tem várias formas. Pessoal, pelo correio, por AR, pelo domicílio eletrônico, tá? Tem que ficar muito atento a essas formas de notificação para que nós não venhamos a perder o prazo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Está bom por hoje, né? Vou parar de gravar aqui.